Olá, meus irmãos, bom dia a todos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje iremos trazer uma palavra lá em Romanos capítulo 8 e o versículo é o 15. E Paulo vai nos falar que não somos mais escravos, que somos libertos em Cristo Jesus. A carta aos Romanos é considerada uma das mais belas obras do Novo Testamento por a boa parte dos teólogos. E também essa carta ela foi escrita mais precisamente em 57 depois de Cristo, que ela teve a primeira publicação. E Paulo vai nos dizer, sendo usado por Deus, no capítulo 8 e no versículo 15: pois não recebestes um espírito que vos escravize, para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai. Por que Paulo falou isso? Porque não somos mais escravizados, mas sim filhos de Deus. Se retornarmos lá para o início do capítulo 8, lá no versículo 1, aqui na minha tradução, a King James atualizada, ele vai nos falar: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. De início, Paulo já vai nos dizer que para todos aqueles que estão em Jesus Cristo, não há nenhuma condenação. Para aqueles que verdadeiramente entregaram as suas vidas a Jesus, para aqueles que verdadeiramente creem que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e que levou sobre si, como está escrito em Isaías capítulo 53, todas as nossas iniquidades, todas as nossas acusações, todas as nossas enfermidades, ele levou sobre si. E no versículo 2 ele fala: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Pois o Espírito da vida, que é o próprio Jesus Cristo, ele nos livra da lei do pecado. Porque a lei do pecado nos leva à morte. Porque pela lei, se nós falharmos, nós seríamos condenados. Mas Cristo nos dá uma oportunidade de vida, e vida eterna. No versículo 3, Paulo continua: porquanto aquilo que a lei fora incapaz, meus irmãos, de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado. E, assim, condenou o pecado na carne. Então, pelo fato da lei estar enfraquecida, Deus enviou seu próprio Filho, à semelhança de um ser humano pecador, igual a mim, igual a você. Só que com um detalhe muito importante: ele não era um pecador, ele venceu. Ele venceu o crivo, ele venceu a provação. Jesus venceu a tentação. E nós só iremos vencer se estivermos verdadeiramente com Cristo em nossas vidas. No versículo 4 ele continua: para que a justiça e a justa exigência da lei se cumprisse em nós,
que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Então todos aqueles que estão em Cristo Jesus não andam mais segundo a sua carne, segundo as suas próprias vontades, mas anda segundo o Espírito de Deus, segundo o seu Espírito, o Espírito de Deus que habita em nós. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito, meus irmãos, têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então todos que vivem segundo a carne estarão, infelizmente, meus irmãos, voltados para a morte, com a mentalidade que os levará à morte. Mas todos aqueles que vivem pelo Espírito de Deus, como Paulo fala lá no versículo 2, o Espírito da vida, terão vida e paz. No versículo 7 ele fala: porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Infelizmente, meus irmãos, nós vemos muitos hoje que se dizem cristãos e continuam, meus irmãos, submetidos às leis da carne, às leis do mundo. Mas o versículo 8 nos fala: os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Então nós temos que fazer uma autoanálise e refletir: será realmente que nós temos vivido segundo a lei do Espírito de Deus? Será que nós temos agradado a Deus? Ou continuamos ainda vivendo segundo a nossa própria carne e nos enganando e achando que estamos vivendo segundo a lei do Espírito de Deus? No versículo 9 ele fala: vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus igualmente vos dará vida a seus corpos mortais. E essa é a esperança da ressurreição, que tenhamos vida eterna. Pois por intermédio do seu Espírito que habita em vós, nós teremos a vida eterna. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a natureza carnal, para darmos submissos a ela. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos dos corpos, vivereis. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E que dádiva sermos chamados de filhos de Deus. E no versículo 15 ele nos fala: pois vós não recebestes um espírito que vos escravize, para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai. E é isso, meus irmãos. Nós não somos mais escravizados. Eu não sou mais escravo do pecado.
Nós somos libertos por Cristo Jesus, aquele que nos libertou do jugo do pecado, aquele que nos tirou da servidão do pecado, para nos dar vida e vida e abundância, para nos dar uma nova condição de vida, não mais escravizados pela carne, pelo desejo da carne, pelas coisas da carne e do mundo, mas para sermos libertos pelo poder do Espírito de Deus. Você é livre, nós somos livres, meu irmão. Reflita. Deus tem algo para nós. Que sejamos livres e libertos, não agarrados, não presos a doutrinas, não presos a palavras, não presos a nada desse mundo. Independente, meu irmão, do que acontecer neste mundo, independente de quem quer que esteja liderando este mundo, seja quem for, seja o que for, nós somos libertos em Cristo Jesus. Fique na paz, meu irmão. E que Deus esteja contigo. Shalom.